Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje não é só informação, mas também transformação. Bora, Jesus? És bem-vindo para falar conosco. Amém? Gente, quero pedir desculpas aí para vocês, porque tô me gripando, tô bem fanha, tô meio ranhenta. Me perdoem aí se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem. A gripe tá chegando, essas mudanças de clima aí, uma hora calor, outra hora frio, abafamento. Não sei para vocês como é que tá, mas aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Viamão, chove e não refresca, é um abafamento, um calor, e daí não há saúde que aguente, né? Então me gripei, aí me perdoem pela voz fanha. Tá bom? Mas bora lá, porque a gente não pode parar, né? Vamos continuar semeando apesar da gripe. E eu quero começar perguntando para vocês, quem é maior para ti? Deus ou o teu medo? Não precisa responder para mim, responde para ti. Quem é maior? Deus ou o teu medo? Nosso versículo base hoje sobre a nossa conversa, do nosso bate-papo, está lá em 1 João 4,4, que diz assim, se quiser abrir a tua Bíblia para acompanhar, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós
do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas existe, gente, nós sabemos, um nome acima de todo nome. E você vai lembrar quem é que realmente está no controle. Principalmente, se a tua resposta para a pergunta foi que maior é o medo. Aí eu preciso te lembrar que existe um nome que está acima de todo nome, e hoje, no nosso bate-papo, eu vou te lembrar disso, de quem realmente está no controle. Amém? Existe algo, gente, que às vezes a gente não percebe. A gente acaba fazendo as coisas meio que na emoção do calor, meio que no imediatismo. Mas, apesar de muitos não perceberem, as pessoas dizem que creem em Deus. Mas elas vivem com medo, um medo constante de Satanás. Como se Satanás fosse mais poderoso, ou maior, ou houvesse feito alguma coisa mais grandiosa que o nosso Senhor Jesus Cristo. E já antecipo para aqueles que não têm o conhecimento da palavra, que isso não é verdade. Não é verdade. Mas e o medo? Por que vivem nesse constante medo, né? Do que o inimigo vai fazer, o inimigo vai se levantar, o inimigo fez aquilo, o inimigo fez aquele outro. Medo de ataque, medo de derrota, medo de perder. Tem gente que tem medo até de ganhar. Misericórdia, Senhor. Mas é verdade, gente. O medo é uma coisa que a gente não controla. Então, é bem complicado quando a gente sente medo de alguma coisa, porque o medo acaba tomando uma proporção dentro da gente que a gente não consegue, sabe, dimensionar que aquilo era para ser deste tamanhico e que, de repente, a gente está fazendo ele transbordar na nossa vida, né? E isso, gente, revela uma coisa muito séria, muito importante, porque não é falta de fé, é falta de revelação de quem Deus é. Satanás, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Satanás, Lúcifer, ele não é o oposto de Deus. Presta atenção nisso aqui. Ele não é o oposto de Deus. E isso que a gente vai conversar, esse nosso bate-papo de hoje, ele tem o intuito de quebrar uma grande mentira muito antiga instalada na vida da gente. Satanás não é o oposto de Deus. Deus é criador de todas as coisas, de todos os seres, das estrelas, dos mares, das árvores, da terra, do ser humano, dos animais, tudo, os insetos, o fogo, o vento, tudo o que tu pensar. Aí tu pode dizer assim, ó, ai, mas a lâmpada quem inventou foi aquela tal pessoa. Ah, mas a radiografia quem inventou foi aquela outra tal pessoa. Sim, gente, mas foram pessoas autorizadas, foram pessoas instruídas pelo Espírito, que não desistiram no meio do caminho. Entende? E aí eu quero dizer para vocês, quero repetir para vocês, Deus é criador, Satanás é criatura. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é todo poderoso e Satanás é limitado. Deus reina soberano. Satanás só age dentro de limites
permitidos. Ou seja, não existe disputa equilibrada. Deus foi, e sempre será soberano. A grandeza de Deus é imparável, é incomparável. A grandeza de Deus, a soberania de Deus. Porque o mesmo Deus que criou o universo com uma palavra, colocou estrelas no lugar, chamando cada uma delas pelo seu nome, sustenta tudo com o seu poder, é o Deus que está contigo e comigo. É Ele. E a gente precisa entender isso, que não estamos lutando por vitória. Nós estamos lutando a partir da vitória. Vitória de quem, Karen? Vitória de Jesus Cristo lá na cruz. Porque sim, ele morreu na cruz. Gente, isso é muito importante de vocês entenderem. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele voltou dos mortos com a chave do inferno nas mãos. Ele sobressaiu, ele venceu a morte. Ele é soberano até mesmo frente à morte. Nada é impossível para Deus. Nada. E daí a gente fica olhando que, ai, Jesus morreu, coitadinho, Jesus morreu. Gente, ele escolheu morrer por amor de nós. Não tem nada de coitado nisso. Tem uma grandeza infinita, tem um amor infinito, imensurável, imensurável no que ele fez por nós. E tu fica olhando Jesus Cristo na cruz, quando na verdade tu deveria estar olhando a cruz vazia, porque Jesus não está mais pendurado naquela cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, gente. A palavra nos ensina que ele voltou ao céu, está sentado à direita de Deus, e é ele quem é nosso advogado em frente ao Senhor, em frente a Deus Pai. Ele é o nosso advogado. Ele está vivo e intercedendo pelas nossas causas. E daí a gente tem o péssimo hábito de colocar os nossos olhos no inimigo, que já venceu, que já foi derrotado, que é um pobre de um coitado que se levanta para cair de novo, em vez de nós estarmos com os nossos olhos fixos na cruz vazia, porque Jesus Cristo não está mais lá. Ele está vivo. Ele está vivo. Nós não estamos lutando por vitória. Nós estamos lutando a partir da vitória de Jesus. Olha a diferença disso. Olha, sabe, a força que isso tem. Só que o medo cresce quando Deus diminui na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente dá lugar ao medo, quando a gente dá lugar ao inimigo, quando a gente dá lugar àquilo que a gente sabe que pode nos vencer. Porque eu sou limitada, eu sou dependente do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ser vencida, mas Jesus Cristo, Senhor, quem eu sirvo, não. Ele não. A minha luta é a partir da vitória de Cristo. É dali para frente e não dali para trás. É dali para frente. Então, o medo cresce quando Deus diminui na nossa mente e no nosso coração. Quando a pessoa não conhece a palavra,
não medita na palavra, não tem intimidade com o Senhor, não entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, lê a palavra, ora, jejua, clama. A pessoa não tem intimidade com o Senhor, a pessoa não conhece todos os feitos dele para nós. Aí a pessoa fica fraca. E daí ela começa a superestimar o inimigo, achando que o inimigo é poderoso o suficiente para nos vencer. Mas quando a gente conhece Deus de verdade, o medo perde a força. Porque luz e trevas não têm o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, gente. Se tu puder fechar os teus olhos por um instante, tu vai enxergar tudo escuro, né? A gente enxerga tudo escuro. Mas se tu puder imaginar um palito de fósforo sendo riscado no meio dessa escuridão, um único palito de fósforo aceso é capaz de iluminar essa escuridão. Quanto mais o nosso Deus, quanto mais quando nós nos sujeitarmos a Ele, à vontade dEle, e conhecermos tudo o que Ele conquistou para nós, gente, porque isso aqui não é conto da carochinha. Isso aqui Jesus conquistou na cruz por nós, tudo o que está aqui. E a gente só vai ter acesso se nós conhecermos. Porque se a gente não sabe que a herança existe, a gente não vai buscar ela. E existe uma herança celestial para nós, que Jesus deixou para nós. Amém? A autoridade vem de quem Deus é e não de quem nós somos. Porque se eu for enfrentar o inimigo pelo que eu sou, aí realmente eu vou perder. Só pela minha história, pelo que eu fiz, ou pelo que eu deixei de fazer, pelos meus erros, gente, eu vou perder. Mas a gente não vai à batalha com a força do nosso braço. A gente entra na luta com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não vence o mal porque é forte. Tu vence porque o Deus que está em ti é incomparável. E isso muda tudo. Muda tudo, gente. Hoje é dia da gente ajustar as lentes. Como assim, Karen? Gente, eu preciso de óculos. Eu levanto de manhã, eu já coloco o óculos na cara, porque senão eu não consigo ler. Tem coisas perto e tem coisas longe que eu não enxergo. E é preciso que a partir desse nosso bate-papo a gente ajuste as nossas lentes para podermos parar de dar ao inimigo um tamanho que ele não tem e podermos vê-lo exatamente do tamanho que ele é e no lugar que ele está, que Jesus Cristo colocou lá. Comece a lembrar quem Deus é de verdade. Porque quando tu entende a grandeza de Deus, o medo não pode prevalecer. Porque Deus é soberano até sobre o medo. Ele levou tudo isso sobre as suas pesaduras. Ele levou tudo isso naquela cruz por nós. Mas é preciso que a gente ajuste as nossas lentes e perceba qual realmente é o tamanho do inimigo e a grandeza imensurável do nosso Deus. É necessário que a gente faça isso, gente. Porque quando Deus é grande dentro de nós, o medo não encontra espaço para ficar, porque Deus já ocupou todo o espaço
que havia. Então não tem espaço para medo. A partir do momento que tu conhece a palavra do Senhor, que tu começa a ter um relacionamento com Ele, que tu começa a andar com o Espírito Santo e a ver as maravilhas que Ele faz por nós todos os dias, o medo perde espaço para Deus. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus preencher o espaço devido que lhe é cabido na tua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos orar? Vamos à nossa oração? Senhor, perdoa quando diminuímos a tua grandeza na nossa mente. Abre os nossos olhos para ver quem tu és de verdade. Que todo medo caia por terra e que a revelação da tua grandeza encha o nosso coração. Nos ensina a confiar, a descansar e a viver na autoridade que vem de ti, Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Se essa palavra falou contigo hoje, não ignora. Deus não nos chama só para ouvir, mas para participar. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, lugar de encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.